Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo de número 1, versículos de 12 a 18. E o tema da nossa meditação é os ciclos da vida, nada é compreensível. Vamos fazer a leitura bíblica. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles o afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Amém. Ao longo dos séculos, homens e mulheres de diferentes nações, culturas, têm refletido sobre os mistérios dos ciclos da vida humana. Inúmeros pensadores têm observado a vida e a natureza do ponto de vista cíclico. No entanto, para Salomão, aqui em Eclesiastes, essa perspectiva cíclica da vida foi um fardo. Pois se a vida é um grande ciclo sobre o qual não temos controle algum, Salomão pergunta de que vale a vida. Se esse ciclo repete estação após estação, século após século, por que nós não somos capazes de entendê-lo nem de explicá-lo? Salomão refletiu sobre essas coisas ao olhar para o ciclo da vida debaixo do sol, numa perspectiva humana, e chegou a 3 conclusões desanimadoras: nada muda, nada é novo e nada é compreensível. Na mensagem passada eu falei sobre os versículos de 8 a 11, nada é novo. Nessa semana eu gostaria de pensar com vocês na terceira parte das conclusões de Salomão, nada é compreensível, que está aqui nos versículos que nós lemos. Salomão olha a vida pela perspectiva de um filósofo. E no laboratório aí da vida, Salomão experimentou desfrutar de vários prazeres físicos, versículo de número 2, o capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele realizou obras colossais, dispendiosas, capítulo 2, versículo 4 a 6. E Salomão acumulou também enormes riquezas, capítulo 2, versículo de 7 a 10. Tudo isso só para descobrir que tudo não passa de vaidade correr atrás do vento. E ele fala isso no versículo 14. Sendo assim, Salomão, ao olhar para a vida por uma perspectiva humana, ele tira algumas conclusões. E essas conclusões eu gostaria de meditar com vocês nesse momento. A primeira conclusão de Salomão é que a vida é difícil, mas é uma dádiva de Deus. Ele vai dizer isso no versículo de número 13. A vida é difícil, mas é uma dádiva de Deus. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele descreve aqui a vida como um enfadonho trabalho que só serve para cansar os seres humanos. Isso acontece desde a queda do homem, lá no Éden. O apóstolo Paulo vai dizer assim, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E ele diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 22. Esse é um dos motivos pelos quais a vida é tão difícil. Mas um dia, quando Jesus voltar,
a criação será liberta da escravidão. E o apóstolo Paulo também fala isso. E quando a gente fala de criação, é toda a criação. A vida é difícil não somente para os seres humanos, mas a vida é difícil também para as outras criações de Deus. Certa noite eu estava sentado no sofá de casa e eu ouvi um passarinho cantar alegremente, empoleirado ali no muro. E enquanto eu ouvia, eu preguei um sermão aí para mim mesmo, porque eu estava um pouco preocupado com alguns acontecimentos da minha vida. E eu percebi que desde as primeiras horas da manhã, esse passarinho não fez outra coisa senão tentar sobreviver. Escondeu-se dos inimigos, procurou alimento para si, para os seus filhotes. No entanto, no final do dia, ele estava lá, cantando alegremente. E eu pensei, aqui estou eu, criado à imagem de Deus, salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, me queixando de menores incômodos da minha vida. Um dia, nós seremos como o Senhor Jesus Cristo, e esse fato é mais do que suficiente para nos fazer cantar louvores a Deus alegremente, como esse passarinho no final do dia, porque estamos vivos e porque estamos debaixo da graça de Deus. Essa foi a primeira conclusão de Salomão. A segunda conclusão de Salomão foi tentar fugir da vida não a torna mais fácil. Versículo 14. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade correr atrás do vento. Todas as obras feitas debaixo do sol nunca satisfazem o coração do ser humano. Tanto aqueles que trabalham compulsivamente, quanto aqueles que se divertem compulsivamente, estão fugindo da realidade e vivendo de substitutos, e um dia essa ilusão terá fim. Nossas tentativas de fuga só servem para tornar a vida ainda mais difícil. Em vez de fugir da vida, deveríamos correr para Deus e deixá-lo fazer nossa vida valer a pena. Nossa vida ter sentido. Porque em Deus a vida tem sentido. Fora de Deus, fora da perspectiva da cruz de Cristo, nós olhamos para a vida conforme Salomão está olhando e a gente pergunta de que vale a vida. A terceira conclusão de Salomão, nem tudo pode ser mudado. Versículo de número 15. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Salomão provavelmente está citando algum provérbio da sua época, e a ideia aqui é, se gastarmos nosso tempo e energia tentando retificar tudo que está errado, não nos restarão força para viver. Se tentarmos gastar aquilo que não temos, acabaremos falidos. No entanto, devemos nos lembrar que Deus tem o poder de reparar o que está errado e de suprir o que está em falta. Deus não muda o passado, mas pode mudar a maneira que o passado nos afeta. E isso ele faz. Quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus e nós falamos para o Senhor, Senhor, cuida da minha vida. A quarta conclusão de Salomão, a experiência não resolve os problemas. Ele vai falar isso do versículo 16 até o 18. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e falta de juízo, mas descobri também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Há pelo menos 2 motivos para que as pessoas que vivem sempre de explicações nunca encontrem a verdadeira felicidade.
Em primeiro lugar, debaixo do céu, não há explicação para algumas coisas que acontecem. E Deus não tem obrigação de esclarecê-las. Na verdade, creio eu que se Ele o fizesse, é possível que nós não entendêssemos. E em segundo lugar, Deus ordenou que o seu povo vivesse de promessas, não de explicações, e que vivesse pela fé, não pelas aparências. Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Quando Adão e Eva pecaram, adquiriram de fato um conhecimento empírico, experimental do bem e do mal. Mas uma vez que se viram alienados de Deus, esse conhecimento só aumentou o sofrimento deles. E é isso que Salomão está dizendo aqui. E assim tem sido desde então. Seja de aviões a jato, de inseticidas, de televisão, de internet, de celulares, cada avanço no conhecimento e cada realização da humanidade criaram uma nova série de problemas para a nossa sociedade. E nós temos experimentado isso. E as projeções para o futuro não são as melhores. Por quê? Por causa da automação, por causa das máquinas substituindo os seres humanos no trabalho e tudo isso que nós temos ouvido. Irmãos e irmãs, só Deus nos ajuda em nossos problemas. A sabedoria humana facilita a vida, mas cria novos problemas. Deus nos ajuda nos problemas, dando-nos uma nova visão da vida, uma nova maneira de viver, uma nova razão de viver. Na perspectiva de Salomão, a vida sem Deus é desanimadora, mas com Deus a vida torna-se mais suave, mais agradável. A vida com Deus tem sentido. Que Deus abençoe a tua vida e que você entenda que a vida com Deus tem sentido. Nós só compreendemos a vida quando nós a olhamos da perspectiva de Deus e da perspectiva da sua palavra. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque a nossa vida tem sentido quando ela é vivida debaixo da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos olhar para a vida por uma perspectiva de Deus e não por uma perspectiva humana. Cuida de nós, Senhor, pois em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.